Um desafio para uma igreja que já é envolvida com missões, ainda mais se envolver. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E essa luz raiou e dissipou toda a sombra e toda a escuridão. Assim era a minha vida, assim era a sua vida sem Cristo. Assim é a vida do seu vizinho, assim é a vida da sua vizinha, assim é a vida desse amigo de trabalho, desse amigo de curso, dessa amiga de curso. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aquele que tem todo o poder, que tem poder em cima dos seus ombros, nos foi apresentado. E a partir desse encontro, passamos a conhecer o que é o verdadeiro poder. Isso está em nossas mãos. Podemos reter e virarmos grandes represas, ou podemos nos transformar em rios que transformam a vida daqueles com quem nós encontramos. É o desafio. Represa ou rio? Qual será a minha? Qual será a sua escolha? Que Deus nos ajude nessa caminhada. Irmãos, antes de meditarmos sobre o texto bíblico que eu irei propor a vocês, eu tenho aqui um aviso, um pedido, um recado de um irmão, de uma irmã aqui da nossa igreja, o irmão Josias, que roga pela sua irmã Alda Andrade. Ela entrou no CTI. Contraiu uma bactéria no seu pulmão, está no CTI agora. Nós somos uma comunidade que se reúne no nome de Jesus de Nazaré. E só fazemos isso porque somos conduzidos pela fé. Então nós vamos interceder por essa irmã nossa que está no CTI. É nossa irmã em Cristo. E eu quero também rogar você, se você tem algo, se você está vivendo uma experiência, algo que tem te assustado, é um parente, é algo que você fugiu do seu controle, fique de pé, porque esse mesmo texto diz, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Crendo nesse Deus que é maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, eu quero conclamar a igreja a intercedermos por essa irmã, mas eu quero interceder por você também. Se você tem algo que você está vivenciando, uma luta, um problema, é um parente, é algo que fugiu do seu controle, fugiu do controle da sua família, fugiu do controle da sua casa, fique de pé, eu quero orar com você. Nós intercederemos por essa irmã, mas colocaremos também as nossas aflições diante do Senhor. Deus, nós estamos num momento intercessório. Ó Deus, é uma intercessão comunitária. Ó Deus, nos chegou um pedido aqui, um pedido de oração. Ó Deus, pela Alda. Ó Deus, minha irmã em Cristo, nossa irmã em Cristo. Ó Deus, ela entrou no CTI. Ó Deus, mas desde que ela chegou a essa terra, antes mesmo dela ser gerada, ó Deus, ela já caminhava com o Senhor já caminhava com ela. Ó Deus, porque tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela viveu, ó Deus, só foi possível porque o Senhor esteve com ela. Por isso, Pai, nesse momento, como igreja, nós estendemos nossas mãos e a abençoamos, no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, ó Deus, extirpe essa bactéria, ó Pai. Ó Deus, que
todo medicamento, que todo tratamento, ó Deus, seja revestido com o teu milagre, com o teu poder, e venha trazer um efeito, ó Deus, miraculoso, ó Deus, no nome de Jesus. E a tua serva, mais uma vez, venha proclamar e anunciar que há um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é príncipe da paz. Deus, no nome de Jesus, nós rogamos por isso. Ó Deus, abençoamos essa família. Ó Deus, que essa doença os una, ó Deus, na fé. Ó Deus, e na comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. E Pai, ó Deus, há irmãos aqui que estão intercedendo por ela também, mas também carecem, ó Deus, da ação do Senhor. E a tua palavra diz que o governo está sobre os teus ombros. Ó Deus, todo o poder está sobre Jesus. Jesus tem todo o poder, e eu creio que o Senhor tem poder, ó Deus, para pôr um fim, ó Deus, um ponto final, ó Deus, um time, ó Deus, parar, ó Deus, com esse sofrimento, com essa peleja, no nome de Jesus. Ó Deus, essa caminhada que tem sido tão dolorida, ó Deus, não há solução, ó Deus, o teu servo não enxerga, eu não enxergo, ó Deus, mas há um caminho, ó Deus, para o Senhor, ó Deus, há sempre uma possibilidade para o Senhor, ó Deus, porque Deus pode fazer caminhos. Então, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o meu irmão e a minha irmã que se pôs de pé. Pai, ó Deus, visita o lar do teu servo, a casa do teu servo. Ó Deus, o filho, ó Deus, amanhã o teu servo tem que enfrentar, a tua serva tem que enfrentar uma luta que foge do controle dele e dela. Pai, vai na frente, ó Deus, pelo teu filho, guarda o teu filho, ó Deus, no nome de Jesus, esse teu servo que está agora, ó Deus, em pé, nos assistindo pela internet também. Deus, toca no teu filho, ó Deus, se ele roga por cura, que o Senhor toque, ó Deus, com cura. Se ele roga por livramento, que o Senhor toque com livramento, no nome de Jesus. Pai, nós cremos na ação do Santo Espírito de Deus. Então, Pai, haja, ó Deus, haja no nome de Jesus. Assim fazemos, assim cremos. Amém e amém. Podem sentar, queridos e queridas. Como eu falei para vocês toda vez que eu estou aqui, porque o nosso pastor não se encontra. Então ele teve está com um probleminha na garganta, não pôde estar aqui conosco. Não deixe de orar pelo nosso pastor, pela querida Esté, por sua família, pelo Leonardo, pela Ana Raquel, pela Carminha, pela avó Cleusa, pelo João Gabriel. Deus abençoe essa família que tanto nos abençoa. Com certeza ele está nos assistindo pela internet. Então, vou pedir o Josias para dar um foco aqui, ó. Vamos aqui, ó, dar um tchau ali pro pastor. Dança aqui, ó. Você pode dar um tchau ali, ó. Então, ali, ó, pro pastor. Ele está nos assistindo pela internet. Pastor, é muito bom a cultuar com o Senhor pela internet, mas é bom tê-lo aqui conosco. Então, no nome de Jesus, o Senhor estará aqui logo essa semana. Que Deus o abençoe. Queridos, abram aí suas Bíblias. No livro do princípio, no livro do início, no livro do começo, no relato do início, no relato da nossa história, da história desse mundo, livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Todos acharam? Diz assim o texto, a partir do verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras que ali estava, usou-a como travesseiro e deitou-se nela. E teve um sono, no qual viu uma escada. Teve sono e caiu no profundo sono. E viu ali uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam nela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque.
Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E lhe deu o nome de Betel. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de todo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Deus, eu estou diante do texto sagrado. Eu creio que essa palavra, ó Deus, foi inspirada pelo Senhor. O Senhor a revelou ao teu servo. E hoje nós estamos diante dela. Por isso eu peço, Pai, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas falhas e pecados. O Senhor sabe, ó Deus, da nossa condição. Ó Deus, mas o Senhor sabe também que foi feita uma obra, ó Deus, em todos que estão aqui. E essa obra não é uma obra humana, é uma obra de Jesus de Nazaré, feita na cruz do Calvário. Por isso eu peço, Deus, fala conosco através da tua palavra. Deus, naquilo que eu falhar, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja e fale com ela. Que o teu Santo Espírito toque no meu irmão e na minha irmã. Que não haja distração. Que esse texto salte e encontre morada nesse coração que aqui está. Ó Deus, que encontre morada, ó Deus, no coração desse teu servo que nos assiste pela internet. No nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Fale conosco. É a minha oração. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém e amém. Há muito tempo eu partilhei aqui com vocês uma mensagem sobre um patriarca. Esse camarada aqui, o Jacó. Há muito tempo mesmo. Há exatamente 4 anos e meio. Então tem bastante tempo aí. 4 anos e meio, muitas coisas aconteceram. E nós meditamos um pouco sobre a experiência de Jacó no Val de Iaboque, quando Deus o toca. E é uma experiência maravilhosa, fantástica. Aquela experiência de Gênesis, relatada no livro de Gênesis. Mas aquela experiência, eu não vou falar que é o ápice na caminhada, na peregrinação, na caminhada não, mas na peregrinação de Jacó. Mas aquela experiência é o grande salto. É o grande salto. Mas aquela experiência que mudou espiritualmente e fisicamente. Porque a partir daquela experiência no Val de Iaboque, Jacó passou a, o quê? Mancar. Não é isso? Passou a mancar. Foi ferido na coxa. Numa luta, uma noite inteira com Deus. Foi ferido na coxa. O seu nome muda. Tudo muda. Então é uma experiência, vamos dizer, é um divisor de águas na vida de Jacó. Mas eu não posso olhar para a vida de Jacó e falar que aquela experiência é o ponto, é o marco da vida de Jacó. É o ponto inicial, é o gênero. Não é. A primeira experiência de Jacó com Deus está aqui. Nesse texto clássico, belo, fantástico.
uma experiência transcendente, uma experiência que o chama para uma realidade nunca vista e experimentada por ele. Talvez ouvida, aprendida teoricamente, mas nunca vivenciada. O Jacó de Betel é o Jacó que começa a aprender o que é caminhar com Deus. Assim, e ambas são importantes, teoria e prática. Mas há uma distância entre elas. A teoria não vive, precisa, não é que não viva, mas precisa, necessita da prática. Senão é conhecimento acumulado. E a prática sem teoria pode nos levar a muitos erros. O Jacó é um homem prático, mas a sua caminhada espiritual é uma caminhada teórica. Até esse momento aqui. Tudo aquilo que o Jacó vive espiritualmente é teórico. É de ouvir falar. Ele não sabe. Deus falou comigo, eu sei que Deus fala com as pessoas, mas ele não sabe o que é isso. Olha, Deus fez algo miraculoso. Ele sabe que Deus faz coisas miraculosas, mas ele não sabe o que é experimentar isso. E aí nós nos deparamos com esse texto belíssimo. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Como que é essa partida? Essa partida ela é fantástica, porque o Jacó que chega em Arã, que está indo para Arã, prestem bem atenção. O texto não afirma que ele está em Arã, diz que ele está partindo para Arã, mas em determinado momento ele é tomado pelo cansaço. Será que físico? Uma pessoa que é nômade, como Jacó, os clãs aqui são nômades, eles não se fixam num lugar. Lembrem-se da luta do pai dele, Isaac. Eles ficam onde tem água. Acabou ali, eles vão para outro lugar, cavavam um outro poço. O Jacó daqui é um peregrino de deserto. Sabe quantos quilômetros que uma pessoa como essa aqui, peregrino, desse clã, desse crescente oriente, podia caminhar no mês? O Arthur vai ficar com inveja. Tranquilamente esse pessoal aqui podia caminhar, não corriam, mas podiam caminhar tranquilamente. Para eles era assim uma coisa normal, caminhar em média 300 quilômetros por mês. Tranquilamente. Eles sabiam que era isso. Só que o texto diz que Jacó, ele é dominado, ele chega à noite e ele vai descansar. A pergunta que fica, é um cansaço físico? Não. O Jacó que chega aqui é o Jacó mesmo. É o caloteiro. É o enganador. É o camarada que no ventre da mãe dele já aprende o que é ser humano, o que é ser humano com a semente do nosso pai Adão, com a semente pecadora. Como que é a gestação? A gestação é um lutando com o outro. Jacó lutando com o seu irmão. Desde o nascimento, Jacó está passando a perna no seu irmão. O irmão vai sair. Vamos pensar nesse clássico, fechar os olhos e tentar imaginar essa cena. E falta aqui Márcia e André Ortiz, que tem gêmeos. Eu não sei mais quem tem gêmeos aqui, mas vem pensar aqui, Ricardo e você, minha querida, Cristina. Ricardo e Cristina são gêmeos. Vocês imaginem a cena, os dois ali saindo. Quem é o mais velho? O Ricardo é o mais velho. Você imagina Ricardo ali, no ventre lá da tia Ruth, saindo, e Cristina segurando o pé de Ricardo. Essa é a história de Jacó com seu irmão. Imagine isso, como pode? Dois seres tão puros, tão bonitinhos. Felipe deve estar assistindo pela internet, está numa expectativa danada. Amanhã o Leonardo chega. Entendeu? Imagine a expectativa. É assim a história do Jacó. É assim que ele chega a essa terra.
E aí como é a caminhada de Jacó? É uma caminhada de desculpa. Como é o lar de Jacó? É um lar dividido. A mãe gosta de Jacó, o filho gosta de quem? O pai gosta de quem? De Esaú. Um lar dividido. Preferências, particularidades. Eles nascem disputando, a ponto do irmão com a mãe tramarem algo contra Esaú. É uma trama, é uma coisa ardilosa, impensável. E o Jacó vai lá, engana o pai, engana o irmão, e engana quem quer que seja, para ele conquistar e alcançar os objetivos dele. Você vê isso todo dia nesse mundo aí fora, né? Não importa. É o que vão falar para você, você tem que ganhar. Não importa quem você tem que derrubar. O Jacó é assim, ele absorve isso e ele cresce assim. Eu fico pensando, que cansaço é esse? Será que é o cansaço físico? Para uma pessoa que anda tranquilamente 300 quilômetros por mês? Não. É o cansaço da vida. Esse camarada que cresce assim, é o camarada que também ouve história do seguinte: olha, um dia teu antepassado ouviu uma voz que disse a ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá você será abençoado, e eu abençoarei você e todas as famílias da terra, todos os seus descendentes serão abençoados. O Jacó daqui, olha ali, Márcia e André, agora viu. O Jacó que chega aqui é o Jacó enganador, que conhece Deus só de ouvir falar. Testemunho do seu pai, Isaac, testemunho da sua mãe, testemunho de outros antepassados, mas ele não conhece Deus. Então chega em determinado lugar e ele para. Ele não consegue chegar a Arã. E aí o texto começa dizendo algo fantástico. Jacó ali senta, ali deita e pega uma pedra e cai num profundo sono. E você reclamando do seu travesseiro com penas de ganso. O cansaço é tão grande que ele reclina sua cabeça numa pedra e está dormindo no chão. Não é travesseiro da NASA, não é o travesseiro da NASA, não tem nada. Aquele que pega a forma do seu rosto, que coisa maravilhosa. Vocês estão aí com sono, né, querendo dormir. Não é. Em cima do chão, em cima de uma pedra. O Jacó está dominado pelo cansaço. Dominado. Totalmente envolvido por esse cansaço da vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vida sem Deus cansa. A vida sem Deus pode ter até sucesso, mas ela cansa. Mas a vida com Deus, ela traz força do nada. Porque até os velhos com Deus terão força. Caminharão, correrão e não se cansarão. A vida sem Deus é uma vida de enfado e cansaço. Não adianta. Você corre, constrói, faz. Não adianta que essa experiência que hoje talvez tenha batido na tua porta, esse sentimento, esse negócio que você sente que não consegue explicar, porque você olha para a sua vida e talvez ela esteja totalmente normal, você fica perguntando: eu não preciso do evangelho. Talvez, humanamente falando, sim, você não precisa. Você tem tudo arrumadinho na sua vida, tem emprego, talvez seja um funcionário público, uma empresa que esteja indo maravilhosamente bem, uma família, não tenha vício, não tenha nada. Mas não adianta que até para essas vidas, que entre aspas são vidas bacanas, perfeitas, um dia isso bate no nosso coração e diz: é só isso. É esse aqui o Jacó. É esse o Jacó. A dureza da vida
é tão clara na vida do Jacó que ele, diante do cansaço, ele olha uma pedra, pega a pedra e se deita. Põe a cabeça em cima daquela pedra e dorme tranquilamente. A vida dele é assim. Mas a vida, ela também é assim. A vida não é fácil. E as experiências com Deus, elas não acontecem elas podem acontecer, mas na maioria delas, a maioria das nossas experiências com Deus, elas acontecem mesmo, mas sabe onde? É no meio do furacão. É no meio da dificuldade mesmo que a gente enxerga Deus agindo. O Jacó que tem a sua primeira experiência com Deus é um Jacó que está dormindo em cima de uma pedra, com a cabeça em cima de uma pedra. Por isso essa palavra é de esperança. Você está no meio do furacão, eu quero te falar que você pode sim ter uma experiência com Deus. Só sua. De mais ninguém. Sabe por quê? Você está ainda eterno na casa de Deus. Você está ainda eterno. É a casa de Deus. Verso 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos subiam e desciam. Eu fico pensando, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, uma experiência assim. E olha, eu tenho essa experiência, o colchão lá em casa é legal. É um colchão legal. Assim, não, colchão, meu, mas olha, é um colchão fantástico, fantástico. Bem abençoado mesmo. Me abençoe muito. Mas até nesse colchão, muito legal, muito bacana, que eu tenho lá em casa, às vezes tem uma experiência seguinte, você está dormindo, dorme em cima do braço, em cima, dá um jeito, dá uma dor de madrugada, você acorda com aquela dor. É difícil, às vezes você está sonhando e interrompe, alguma coisa acontece no sonho, não sei se já aconteceu com vocês, parece que você tropeçou em algo, não sei o quê, quando você vai ver, você está sentindo uma dor ali no sono, você está em cima do braço, aí acorda. O Jacó consegue ter uma experiência, consegue vivenciar uma teofania, dormindo em cima de uma pedra. O que é uma teofania? Uma experiência com Deus, dormindo em cima de uma pedra. Que sono maravilhoso. No meio do furacão de nossas vidas, podemos nos deitar e termos experiências maravilhosas com Deus. Isso é possível. Isso é possível. Essa é a primeira experiência de Jacó com Deus. Ela é possível. Sabe por quê? Ela é possível porque a visão é o seguinte: Jacó tem um sonho. Ele vê uma escada, não é uma escada normal, não é uma escada que você encontra, não é como essa escada aqui da igreja. Essa escada, ela tem aquela ideia de um zigurante. Já viram um zigurante? É um templo. Lá o pessoal da Torre de Babel, eles queriam construir um zigurante. É uma torre que tem uma grande base, grande mesmo, imensa. Os maias faziam isso, os incas faziam isso. Em cima você põe uma base também grande, mas um pouco menor. E assim vai, até você ter um cubo. Conseguiram desenvolver a figura na mente? Viram? PowerPoint não é comigo. Então, preciso da criatividade de vocês. Jacó vê isso. Em cima desse topo está Deus. Deus está em cima do topo, mas de repente Deus está do lado dele. Sabe por que é possível no meio do furacão você ter uma experiência com Deus? Sabe por que é possível? Porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos e o agir de Deus está acontecendo. No meio do furacão, fora do furacão, para cima do furacão, para baixo do furacão, os céus estão abertos. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Jesus de Nazaré olha para os seus discípulos, Natanael e Filipe, e diz o seguinte: olha, eu vou falar uma grande verdade para vocês. Uma verdade imensa, algo que é muito poderoso. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus diz isso em João para os seus discípulos.
Jesus mostra que isso aqui que Jacó viveu é verdadeiro. Então você pode ter uma experiência. Sabe por quê? Porque ela não depende da situação que você esteja vivendo. Ela não depende que as situações, que a sua vida esteja totalmente encaixadinha, que você seja uma pessoa totalmente certinha, totalmente enquadradinha, totalmente bonitinha. O Jacó, ele é um enganador. O Jacó, ele é um pecador como eu e você, mas os céus estão abertos para todos, para mim e para você. E nesses céus abertos, a teofania de Deus acontece, porque Deus está agindo, os anjos sobem, os anjos descem, e Deus está ali, mostrando para ele que o reino espiritual, que o mundo espiritual está se movendo. Jacó é chamado para uma experiência contínua com Deus. Não é só um céu estático, algo que você contempla e não pode tocar, não pode ver, não pode pegar. Deus diz: olha, os céus estão abertos e as coisas estão acontecendo, e você é convidado a experimentar isso. O mundo espiritual está se movendo ao seu redor. As coisas de Deus estão acontecendo. Talvez você ache, para você, meu irmão, que não conhece ainda Cristo, que não experimentou Cristo, talvez você seja um cristão nominal e não tenha experimentado Cristo ainda. Talvez você olhe e ache: essa coisa não é para mim, isso é para o Roberto. É para o senhor? É só para o senhor? Poderia experimentar isso? Não poderia, eu não poderia. Você olha, talvez olhe para a sua vida e diga o seguinte: não, eu não sou merecedor. Sabe por quê? Eu ando fazendo coisas horríveis. A minha vida tem sido uma vida complicada. Isso não é para mim. Eu quero te falar que não é para mim também, não. Que não há um caminho meritório aqui. Eu quero te falar que não é para mim. Não é para você, não é para ninguém. Mas a misericórdia e a graça de Deus, ela possibilita isso. É possível sim você ter um relacionamento com Deus. E digo mais, é possível você voltar a ter um relacionamento com Deus. É possível, meu irmão. É possível, minha irmã. É possível de novo a sua família voltar a sentir a atuação de Deus e o poder de Deus. O Jacó que ouvia falar, que aprendeu só de ouvir, ele agora começa a ser transformado por Deus. Por que isso? Porque o Jacó, nessa experiência que ele começa a ver algo que é fantástico e revolucionário na sua vida. É aqui que o Jacó começa a experimentar o agir e o levar de Deus. É aqui que o Jacó deixa de... Muito obrigado. Que o Jacó deixa de levar a sua vida. Ou, como diz no cancioneiro popular, de deixar a vida o levar. É em Betel que Jacó começa a ser conduzido por Deus. E eu quero te falar o seguinte: não importa, preste bem atenção nisso. Você que não conhece Cristo e acha que isso não é para você. Talvez você esteja acompanhando o Evangelho há muito tempo e com muita distância, achando que isso não é para você. Eu vou te falar uma coisa. A caminhada cristã, na caminhada cristã não importa como você começa, importa é como você termina. O Jacó que começa a ter experiência com Deus é o Jacó que até chegar ao Val de Jaboque vai fazer ainda algumas bobagens. Mas o Jacó daqui permite o processo de ação de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite a deixar esse processo de ação acontecer. Deixe Deus estartar o mover dele na sua vida. O mundo espiritual está aí. O céu está aberto, está sobre você.
as coisas estão acontecendo. Deixe Deus tomar a sua vida. Porque quando isso acontecer, você vai poder desfrutar disso aqui que Jacó desfruta de uma maneira muito bela nesse texto. O despertar para a vida. Ao acordar, Jacó não desperta só do sono. O Jacó aqui desperta para a vida. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Desperta para a vida, meu irmão. Os céus estão abertos, então desperta. Diz a palavra do Senhor que de repente, verso 16, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Desperte para a vida. Desperte para a realidade da vida. A vida com Deus não vai deixar de ser uma vida dura. O travesseiro continuou sendo mas o Jacó pegou o travesseiro e transformou ele num ato de glória para Deus. Você pode pegar a tua vida que é dura e transformá-la num memorial, num marco, em algo que venha glorificar e exaltar o nome de Deus. A sua vida é dura. Eu quero te falar que na caminhada do Evangelho, ela não vai deixar de ser menos. Mas você vai poder, pelo Senhor, transformá-la. Pegar esse travesseiro e transformar. E o Jacó faz isso. Faz isso de uma forma fantástica, maravilhosa. O Jacó sai de casa achando que vai se encontrar com a vida e fazer a vida. Mas Deus preparou um encontro para ele. Um encontro com Deus Todo-Poderoso. Eu quero te falar que Deus tem preparado muitos encontros para você. E quero te desafiar a despertar para esse encontro. E passar o controle da sua vida para Deus. Jacó muda a sua vida quando ele sai de casa. Ele muda mesmo. Ele passa a ser um procurado. Ele passa a ser um fracassado, um enganador. Prospera em algumas coisas. Mas o Jacó que muda, que vive mudando de um lugar para o outro, se encontra com Deus e ouve um convite de Deus. E esse convite não é um convite mais de uma mudança turística, não é ir de um lugar para o outro, não é estar no ar e daqui a pouco ir para o... Não! O convite é para uma caminhada de peregrinação. O Jacó que é peregrino continuará sendo peregrino, mas agora ele sabe para onde ele vai. E ele vai para o aperfeiçoamento de Deus. E é isso que Deus faz com ele. No misto de sonho e realidade, Deus mostra a Jacó que ele está diante do transcendente. Que as mudanças na vida dele são imanentes. É para o agora. As mudanças são para o agora, para o já na vida dele, diante de todos. Ele vai ser mudado. Ele vai ser transformado. E Deus faz uma promessa a Jacó aqui. Uma promessa que ele fez ao avô dele. Uma promessa que ele fez ao pai dele. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão do oeste para o leste, do norte para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, eu o trarei de volta. Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus repete a mesma promessa que fez aos seus antepassados. Sabe por quê? Porque Deus muda o mundo através de pessoas. Deus não muda montanhas. Ele pode falar para a montanha, sai daqui e vai para lá.
Pode. Mas a mudança, a grande mudança de Deus, é a mudança que Ele faz na vida das pessoas. Se Ele mudou a vida de Jacó, que era alguém que praticava a caminhada, a peregrinação com Deus, só na teoria, Ele pode mudar a sua vida, porque Ele mudou a minha vida. Deixe Deus mudar a sua vida, conduzir a sua vida de novo. Se lance nisso. Nessa experiência, Jacó começa a aprender. Ele vai continuar tendo medo de muitas coisas, mas ele aprende que o grande temor que ele tem que ter é para com Deus. Ele se levanta daquele sono, desperta para a vida e para a realidade, e ele é tomado de um pavor, porque Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui. O medo de Esaú, o medo daquilo que ele fez no passado, tudo isso fica secundário diante do Deus Altíssimo. Nessa caminhada nova que Cristo te propõe, aprenda o grande temor que você tem que ter para com Deus. Talvez a sua vida tenha entrado e chegado a esse ponto, porque você passou a vida inteira temendo pessoas, a vida inteira temendo desagradar A ou B, e passou uma vida inteira vivendo em cima do muro, porque não queria desagradar, porque não queria fazer isso, porque não queria fazer aquilo. Na caminhada de peregrinação, nosso maior temor tem que ser para com Deus. Se estamos ou não agradando ou desagradando a Ele. O Jacó nos ensina isso. Jacó aprende, como está aí no verso 18, algo fantástico. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou em pé, como uma coluna, e derramou óleo sobre o topo dessa pedra. Ele nos ensina que podemos transformar nossos problemas em marco com Deus. Mas Jacó também nos ensina algo, que a nossa vida é um culto. A nossa vida é um culto de adoração a Deus. O nosso Deus, Ele quer ser cultuado. A sua vida tem que ser uma celebração a Deus. Celebre. Celebre ao Rei. Exalte ao Rei. Se curve diante do Rei. Há quanto tempo você não celebra mais? Essa celebração aqui, ela é uma celebração pública. Mas há muito tempo, o Jacó não celebrava a Deus. Sabe quando foi a última celebração de Jacó a Deus? Foi a celebração que ele teve com o pai dele, promovida pelo pai dele. Saia daqui decidido que você vai passar dias agora celebrando a Deus. Só você e Deus. Quando ligarem para a sua casa, quero falar com o Antônio, com a Maria. Ele não pode. Está ocupado? Não, está com Deus. Celebra o Rei. Quando começarmos a vivenciarmos isso, experimentarmos isso, nós vamos ver algo fantástico. Deus muda a vida de Jacó e mostra a ele que uma vida mudada é uma vida que tem poder para mudar. Isso é impressionante. É impressionante a metanoia de Deus. A metanoia que Paulo fala lá em Romanos 12. Não se conformem com esse mundo, mas transformem esse mundo. Transformem esse mundo pelo quê? Pela renovação, pela mudança, pela transformação, pela metanoia. 5 vezes a palavra mudança aparece. Mudem, transformem a partir da mudança que aconteceu.
O Jacó aprende isso. Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida impactada por Deus, é uma vida que tem poder para mudar lugares, é uma vida que tem poder para mudar pessoas, é uma vida que tem poder para mudar situações. Verso 19. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Uma cidade que era pagã passou a ser uma cidade de Deus, a casa de Deus, o lugar de Deus, e agora aqui está o marco. Deus está nesse lugar. Uma pessoa que é mudada por Deus pode fazer isso. O seu trabalho é um caos. Deus mudou a sua vida. Você tem poder para mudar esse lugar. A sua casa é um caos. Deus mudou a sua vida. Você tem poder para mudar esse lugar. O seu bairro é um caos. Deus mudou a sua vida. Você tem poder para mudar esse lugar. Meus irmãos, há 21 anos atrás, uma mulher saía de um restaurante aqui na Zona Sul. E ela saía de um excelente restaurante. Era um restaurantezinho. Às vezes eu frequento restaurantezinho, mas não era um mega restaurante. E ela saía um dia chuvoso. Ela sai na sua picape. Seus filhos. Os filhos brigando um com o outro. Brigando porque um queria ir comer numa churrascaria tal, o outro queria comer no restaurante tal. Coisa que talvez leve aí o seu salário, seu almoço. Brigando. Tem uma menina na porta da igreja. Menina negra, está lá, um negocinho de bala. Vai oferecer, ela abre assim meio que a janela, o marido, não, temos que ir, não sei o que, ela passa, tem uma poça de água na menina. Ela vai para o restaurante, almoça, mas aquilo mexendo dentro dela. Mexendo dentro dela. O que eu fiz? Ela volta lá, ela diz que foi uma das poucas vezes que ela falou com o zelador da igreja, ela nem falava. Ela entrava na igreja, falou, olha aquela, essa menina é desse morro aí, às vezes ela vem aqui, vender as coisas. Falou que a menina estava descalça, com um shortinho, uma camisetinha, morrendo de frio. Um tempo depois, aquilo começa a mexer com ela, começa a mudar, a sentir algo, Deus agindo. Aquela mulher, um tempo depois, perde o marido. Era um alto funcionário de uma grande empresa. Aquela mulher desperta para a vida, como Jacó. Deus muda a vida dela. Ela descobre a favela que aquela menina mora. Ela entra naquela favela. Uma mulher que tinha tudo, estudou fora do país, aquela coisa toda. Vai para aquela favela. Começa um trabalho com crianças. Sem ajuda de ninguém. Só ela e Deus. Vai lá. Com 2, 3 crianças, o trabalho vai crescendo, ela vai salvando mais, consegue comprar uma coisinha ali, e vai fazendo, e vai atuando. No momento que aquela mulher entra naquela favela, aquela favela era a segunda favela mais violenta do Rio de Janeiro. Ela vai trabalhando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 22 anos. Há uma resolução do governo, decidido nesses gabinetes da vida. Vamos implantar o PP. Primeira comunidade a receber o PP. Qual é? Santa Marta. Quem levou paz para o Santa Marta? Foi a UPP ou foram esses que o joelho ficou dobrado anos e anos? Orando, enfrentando. Se Deus mudou a sua vida, você pode mudar todos os lugares que estão ao seu redor. Sua casa,
seu lar, sua escola. Você pode mudar a partir da metanoia que Deus fez em você. Então aceite o desafio e vá lá. Vá lá, porque Deus vai te usar. Vá lá, porque Deus é com você. A partir disso, tenha metas. Muitas metas na vida. Não só metas de sucesso para essa terra, mas metas para a vida que transcende a essa vida, para a vida eterna. O Jacó que muda a partir da mudança de Deus, é o Jacó que muda a cidade de Luz para Betel, e é o Jacó que passa a estabelecer metas. É interessante que alguns críticos dizem que, como Jacó era um homem de negócio e trapaceiro nos seus negócios, ele estabelece um contrato com Deus. Mas não é isso, não. A gente tem que olhar para o início da caminhada aqui. Do verso 20 ao verso 21, não é um contrato. É um homem que nunca experimentou Deus, mas que se lança e começa a dizer: eu vou servir, eu vou me dedicar, eu vou ter um Deus, e mais, eu vou dar o meu dízimo. Eu vou dar. Tenha metas, sim, para a sua vida. Você quer fazer pós? Quer fazer pós isso? Pós, continue. É isso mesmo. Como ouvimos aqui desse púlpito, é isso mesmo, Deus te chamou para isso, para excelência, mas tenha metas espirituais também. Tenha metas espirituais. Talvez a sua vida seja uma vida nominal como cristão, porque você não tem metas espirituais. Tenha metas. Metas de voltar a ler a Bíblia, metas de voltar a meditar, metas de voltar a servir, metas de voltar a abençoar, metas de voltar a experimentar esse agir de Deus. Desperta para isso e se lance. Então Jacó fez um voto, disse: se Deus estiver comigo, cuidar da minha vida, da minha viagem, se Deus me promover de comida e roupa, levar-me de volta com segurança, se o Senhor fizer isso, eu o terei como Deus, e esta pedra que coloquei hoje servirá como santuário, e tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Esse é o Jacó. É aqui que começa a caminhada espiritual dele. A caminhada espiritual dele é narrada de uma forma muito bela e muito linda no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Vamos para lá um pouquinho. Abrir só mais uma caminhadinha. Eu estou chegando mesmo no final, parte derradeira. A partir do verso 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiando-se na extremidade do seu bordão. O Jacó está aqui na galeria dos heróis da fé, sendo reconhecido como um homem que caminhou pela fé. Um homem que era um enganador, que era um perdido, que era um nominal, conhecia Deus nominalmente, passou a ser um herói da fé. Se é possível a esse nosso herói, eu quero te falar que é possível a você. A história de Betel não é uma história do ato ou da ação bondosa ou das práticas bondosas de Jacó. Não. Betel é a ação da graça e a demonstração da misericórdia de Deus. Eu, você, talvez não faríamos o que Deus fez com Jacó em Betel. Pela história, pelo currículo, pelo passado dele. Mas o Deus de misericórdia não vê assim. E ele continua sendo assim
porque Ele não mudou e não mudará. Ele continua sendo um Deus de graça e misericórdia. Ele pode traçar uma nova história para você. Betel nos mostra que há um mundo celestial, um mundo espiritual, e esse mundo está se movendo. Os anjos do Senhor estão diante de você, e mais, os céus estão abertos. Os céus estão abertos e Deus está agindo diante de você. Creia nisso e se lance nisso. Betel nos mostra que ali em Betel um homem chegou por suas forças e a partir de Betel passou a caminhar forças do Senhor. Talvez você tenha essa crença de que chegou, de que fez por suas forças. Mas saia daqui sabendo que você agora caminha pela força do Senhor. E confie nisso. Se lance nisso. O Jacó de Betel, o Jacó começa a experimentar dessa coisa fantástica e maravilhosa chamada fé. Não fé nele, mas fé no Deus que agora é dele. Porque em Jacó, em Betel, Deus que era Deus de Isaac e de Abraão, passou a ser Deus de Jacó. O Deus que é do Antônio, que é da Maria, o Deus que é meu, o Deus que é dela, o Deus que é desses que estão aqui, pode ser o seu Deus também, e mais, Ele quer ser o seu Deus. Aceite isso. Se lance nisso. Vamos orar? Quero fazer um convite a você, um desafio. Talvez você, e é para você, meu irmão cristão, talvez você esteja vivendo uma vida totalmente nominal. Totalmente nominal. Talvez você seja cristão só de ouvir falar. Não sabe. Ouve. Quero te falar que aqui é Betel. Não é esse tempo que é Betel, não. Eu quero te falar que você é Betel. Você é casa de Deus. Então se lance nesse Deus. Isso é algo que tem que nos despertar para a vida. O Jacó acorda do sonho dele. Ele desperta, não vou despertar para isso. Eu entendi isso mesmo. Desperta. Se você está vivendo essa vida nominal, fica de pé, meu irmão. Você é cristão, está vivendo assim, fica de pé. Quero orar por você. Saia mesmo para encarar. Eu quero ter uma nova caminhada com Cristo. Quero ter uma nova caminhada. Eu quero ter minhas experiências com Deus. O céu está mesmo diante de mim. Fica de pé, eu quero orar por você. Para você, meu irmão cristão, você caminhando. Fica de pé, eu quero orar com você. É público mesmo. É público. É de você olhar e falar, não, eu quero isso. Eu tenho sido cristão, mas eu só ouço. Fica de pé. Eu quero rogar a Deus por você. Eu quero rogar pela sua vida. Eu quero me juntar a você. Talvez você necessite mudar coisas. Fica aí de pé no seu lugar. Como cristão, você tem tantos talentos, enterrou isso, guardou isso, foi envolvido pelo furacão da vida. Não, fica de pé, diz, não, vou partir agora com Deus, o meu negócio aqui é com Deus, é Betel, eu sou casa de Deus. Fica de pé, vamos orar, vamos nos unir nessa oração. Eu quero rogar a Deus, eu estou no mesmo barco que você. Às vezes a vida faz isso. Não quero ter experiência com Deus. Eu quero de novo sentir Deus na minha vida, agindo, falando através de mim, me usando. É isso que Deus quer e deseja. Deus está falando, não, é Betel, é casa de Deus. Fica de pé. Eu quero orar por você. Orar por você que acha que essa caminhada não é para você, meu irmão.
Você que não conhece a Cristo, que veio aqui, você que não conhece a Cristo, diz: não, isso não é para mim, isso é para pessoas certas. Eu quero te falar que eu não sou certo, não. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então isso é para você também. Se é para mim, é para você. Se você acha que você não merece, eu quero te falar que você está num bom caminho. É isso mesmo. O Jacó era um enganador, mas em Betel ele passa a ser de Deus, a caminhar com Deus. Fique de pé também, que eu quero orar por você. Você quer entregar sua vida a Cristo? Fica de pé. Olha, eu estou vivendo uma vida no Evangelho e acho que isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não consigo tomar uma decisão. Tome uma decisão nessa noite. Eu quero te falar que a caminhada cristã é para você. É para você. Então fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Entregue a sua vida a Cristo. Se lance a Cristo, você que não tomou essa decisão ainda. Amém. 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 Vamos orar. Vamos orar. Deus, eu estou aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs. Deus, a história do nosso herói na fé, Jacó, ó Deus, cruza com a nossa história. Porque para mais ou para menos, todos nós temos, ó Deus, a aparência, ó Deus, desse nosso herói na fé. Todos nós, ó Deus, temos sim esse momento que somos envolvidos por essa vida, confiamos em outras coisas. Ó Deus, passamos a ter experiências e viver, ó Deus, de experiências ou do passado, ou de experiências que são de outros. Ó Deus, mas aqui, ó Deus, há irmãos e irmãs que ficaram de pé e falam o seguinte: eu quero ter uma experiência com o Senhor. Então Deus, no nome de Jesus, que Betel surja na vida do meu irmão e da minha irmã. Que a casa de Deus, que é o teu servo e a tua serva, seja uma casa abençoada. E a promessa que o Senhor fez ao nosso pai Jacó, que ela, ó Deus, impacte a vida do teu servo e da tua serva aqui no nome de Jesus. E a promessa é essa. A promessa está aqui: estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, eu o trarei de volta, não o deixarei enquanto não fizer em você aquilo que prometi. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. No nome de Jesus, tome posse dessa promessa, porque você é Betel, casa de Deus. Deus, assim nós oramos. Deus, esse meu irmão que levantou a mão, porque ele é meu irmão, porque hoje ele aceitou Cristo, e é meu irmão, é minha irmã. Deus, mostre para ele que o Senhor vai aperfeiçoá-lo. Nem que para isso ele precise de um val de Iaboque, ele será transformado, e todos a sua casa serão transformados. Essa é a minha oração. E que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Santo Espírito de Deus, o poder de Deus Pai, esteja conosco, com essa comunidade aqui reunida, com aquela comunidade que está online, nos assistindo pela internet. Formamos um só corpo, com todos os nossos, e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Com uma oração silenciosa, terminaremos esse culto. Ore, enquanto a equipe de louvor ministra.